Eu acho que isso é importante. Recentemente, aquele psicólogo Jordan Peterson, né, um cara famoso mundialmente, né, e ele estava criticando um sistema que eles mudaram nas escolas primárias canadenses, de retirar a competição. Tiraram. Então não tem mais, por exemplo, futebol, né? Eles fazem competições onde todo mundo vence. Ô, louco, não tem o perdedor e o vencedor. Exatamente. E qual a explicação deles para tirar o perdedor e o vencedor? Tirar a frustração Do perdedor. Do perdedor. Legal. Pô, mas isso é muito perigoso, cara. É isso que eu queria que você comentasse, né? E o que Se essa autoridade em psicanálise criticou? Ele disse o quê? Ele falava exatamente isso, que é um perigo você tirar a frustração, porque a frustração ela também faz com que você tenha mobilização e enfrente seus problemas. Isso. E por quê? As frustrações, né, durante a vida, elas vão aumentando. Pô, se você não consegue resistir à frustração de ter perdido um jogo de futebol quando você tinha 8 anos de idade, quem dirá você tomar um não no emprego quando você tem 25? Ou você não passar na faculdade de primeira quando você tem 18? Ou você não ser aceito numa faculdade que você queria, mas ser aceito em outra? Então ele alega que quando você tem a frustração, ela também é importante à medida que é uma experiência que você vivenciará na sua vida, independente daquilo que aconteça. Você não tem uma vida sem frustração. Isso não existe, isso é artificial. No mínimo, você tem que pelo menos tomar um toco de uma menina uma vez. Exatamente. Para você, né, saber lidar com isso, né? E que é a grande diferença entre desistir e recuar, né? Desistir é... nem vou competir, eu vou abrir mão porque assim eu fico seguro. Recuar, não. Eu vou dar 2 passos para trás, mas para pegar impulso, porque eu vou pegar impulso e vou me jogar para frente. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa questão em relação ao comportamento, né, do risco, principalmente de você poupar as outras pessoas de frustrações. Nesse caso, a gente tem isso, então eu queria que você Mas é legal ele falar, porque tem pessoas que têm filhos. Exatamente. E essa super proteção está muito ligado também a criar um círculo que não tenha frustrações. Sim. Coisas, por exemplo, como você vê, eu vejo de mães em relação de alguns pacientes que eu tenho que são obesos. Né? Eu tenho muita dificuldade, às vezes, com a mãe. Ai, mas tadinho, ele quer. Cara, isso é um problema. Ai, mas tadinho, ele estava triste. E a pessoa, ela é um pouco manipuladora. Sim. E o cara vai manipular a mãe dele, vai manipular o pai. Eu tinha um colega obeso, casado, sabe o que ele fazia? Corria pra mãe. Pra comer. Ele sabe que funciona, né, a mãe cara? tava esperando ele com o bolo lá, tadinho do filho. Entendeu? Então tem esse exemplo, mas louco, eu acho que cara. Começa daí e eu acho isso eu dou razão pro Jordan. Eu acho que você precisa ter competição, você precisa ter cooperação, mas você precisa ter competição. Porque se você coloca numa situação onde não tem perdedor, não tem ganhador, por que eu vou me esforçar? Exato. 2 coisas importantíssimas. Fato. Tem um neurocientista francês chamado Michael Desmourguet. Ele publicou um livro muito impactante foi traduzido para o Brasil recentemente, intitulado A Fábrica de Cretinos Digitais. Caramba, velho. Conhecemos alguns. Não, mas ele fala que pela primeira vez na história as crianças de hoje vão ter um QI menor que os pais, cara. Então foi o Desmourguet que falou isso? Pela primeira vez na história. Vai baixar o QI? Vai. A primeira vez na história, a geração passada vai ser mais burra do que a que existe. Meu Deus. E por quê? Por causa das redes sociais. As redes sociais... Ninguém mais lê um livro. Você só lê um... Não escreve, cara. Eu fico imaginando como é que é a letra dessa molecada, cara. E aí você vê, aí bota um texto maior, já ninguém lê. Aí ninguém quer postar mais texto grande porque ninguém curte. Aí virou um negócio muito superficial. Não, fora as abreviações das palavras, né, cara? Tem texto que eu vou ler ali, eu falo, caramba, cara. Tem abreviações que fica assim. O cara escreve um texto de 2 páginas em 3 parágrafos. E aí tem uma outra questão, respondendo essa pergunta do Muzi, olha que bacana. Tem um conceito chamado inoculação ao estresse. Inoculação é um processo que é realizado para fazer uma vacina. Você inativa o vírus, injeta o vírus em você, fragmentado, seu sistema imunológico cria um anticorpo, uma resistência a exposições àquele vírus no futuro. Os neurocientistas hoje têm demonstrado que você consegue vacinar o seu filho contra o estresse. Só que não é uma vacina que você toma.
você submete ao seu filho a pequenos estressores. Quando você faz isso quando você vai estudar isso, você percebe que ao pegar um organismo não muito velho, então uma criança / um adolescente, e submeter ele a pequenos estressores, na idade adulta, o eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal, que é o eixo de resposta ao estresse, você precisa dar um estímulo muito maior para ele responder. É como se o menino ficasse casca grossa? Isso. É a casca grossa fisiológica. Ele se vacinou contra o estresse. Deram pequenas doses de estresse quando pequeno e depois ele fica mais casca grossa. Só que em compensação, quando ele não tem essa dose, ele vira um mimizento. Isso. Aí qualquer coisa ativa muito cortisol. E aí o que Aí é o famoso Nutella. Aí o que é expor ao estresse a criança? Cara, se o seu filho você e o seu filho no shopping e ele quer pedir um suco e ele fala assim, papai, chama o garçom, eu quero um suco. Fala, chama você. Chama você, filho. Chama você, filho. Chama o garçom ali. Fala, moço, eu gostaria de um suco. Não, mas eu tenho vergonha. Não, chama ele. Que legal. Não, mas eu tenho vergonha. Não, você precisa chamar ele. Se você ficar sempre... resolvendo tudo Cara, pra ele. aí a professora dá uma nota meio ruim, um 6, já liga lá e xinga a escola inteira, porque eu pago isso, como é que meu filho chegou em casa chorando? Velho, como assim, velho? Estuda um pouquinho mais, filho. Você tirou 6, agora tem que botar um pouquinho mais de esforço. Então, se você tira isso, cara, como é que você tira isso da criança? Como é que você vai modular o comportamento de uma criança para ela conseguir... a criança e o adolescente precisa... As pessoas às vezes me perguntam, hoje a gente tem mais depressão. Eu falo assim, na minha opinião, pelo que eu vejo da sociedade, o futuro vai ser um pouquinho complicado quando essa geração de hoje alcançar a idade adulta. Porque a gente vê um fenômeno generalizado de pessoas que você não pode, de uma certa forma, os professores hoje não podem dar uma apertada, os educadores não podem dar uma apertada porque tudo não pode, tudo é assim, tudo é assado. Você não pode falar, por exemplo, que se você acumular muita gordura visceral, você pode ficar doente, porque você está falando que você está julgando a pessoa pelo padrão do corpo dela. Não, a gente está falando que obesidade é uma doença, não que... Então, esse contexto de fragilização vai gerar um puta de um problema, cara. Já está gerando, na realidade. E... de certa forma, as crianças que no meio disso conseguirem ir ascendendo e criando casca, provavelmente no futuro serão aqueles que vão ter uma saúde mental melhor, vão conseguir aguentar um não no trabalho. Serão líderes. E olha que louco, o principal fator de risco para desenvolvimento de depressão que a gente tem descrito hoje pela neurociência é um cortisol alto de forma crônica. O estresse crônico é hoje o principal fator de risco para depressão. Pessoas com síndrome de Cushing, que tem algum tipo de tumor na pituitária, no hipotálamo ou na adrenal, pressionando e liberando cortisol o dia inteiro, que o cortisol não respeita o ciclo circadiano, até 70%, 80% dessas pessoas têm depressão. Na população normal é 8%. Então, o cortisol alto aumenta muito a chance de você abrir um quadro de humor. E existe uma forma natural, comportamental, da pessoa baixar o cortisol? Exercício, dormir bem, se alimentar bem, o que a gente já sabe. Dar risada? Dar risada, ter momentos hedônicos, momentos de prazer hedônico, então curtir. Mas também você saber que você está fazendo a coisa certa. A minha sócia é muito séria, extremamente séria. E uma vez eu brinquei com ela, eu falei assim, cara, eu acho que você deveria ir tipo num teatro de vez em quando, assistir uma peça de teatro divertida, engraçada, porque você cria um ambiente sério, você dorme sério, acorda sério, dorme focado, acorda focado, assim, chega um momento que você começa a se estressar por tudo, assim, de vez em quando parece que ela tá pegando, dando choque, sabe? Mas é aquele momento, é aquela pessoa que não relaxa, né, do tipo... Calma, tá tudo bem. Tipo, de segunda a segunda, pilhada, assim, drenada. Mas você sabe que eu acho com que 70 anos de idade, tá? Mas você sabe que eu acho que tem gente que precisa ser assim? A pessoa, ela provoca isso, sabe? Eu cheguei a... Você me conhece bem. Eu não ia falar, mas eu parei também de tentar, porque eu percebi que ela precisa ser assim. A pessoa aprendeu tanto a funcionar desse jeito que... Porque você não consegue mudar uma pessoa com 70 anos. Já tá com a neuroplasticidade, o cérebro é bom em ser daquele jeito. É bom. Já não muda mais, imagina. Ele é bom. Agora
Faz um cálculo na sua cabeça aí, Renato. Você pega uma geração que se expõe pouco ao estresse, é pouco vacinada, é pouco casca grossa, portanto o eixo HPA é muito mais reativo com pequenos estressores. E a gente sabe que o estresse é o principal fator de risco para depressão. O que vai acontecer no futuro, cara? Pois é. Porque diferente, por exemplo, minha associação é uma muralha, velho. E aí, o que ele tá falando é inversamente proporcional. Uma pessoa frágil demais. Qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Nada abala minha associação. Ela chega na academia, a pessoa... Nada abala ela. É uma pessoa, é uma muralha. Só que, em compensação, essa geração é o contrário. É uma geração que, cara, dependendo do que a pessoa ouve, acabou a vida dela. Tipo... Chegou na academia, não passou o cartão, não pôde treinar, acabou a semana. Tipo, meu Deus, não gostam de mim, acabou. No trabalho, recebeu uma negativa do chefe, ou o chefe falou um pouquinho mais grosso. Cara, eu quero sair dessa empresa, não dá, essa empresa não dá Isso é pra mim. assédio. Como é que vai sustentar, assédio. cara, a longo prazo? Caraca, meu. E aí com a internet e tudo, colocando ainda mais mimimi em tudo e colocando um monte de coisa, te multando com tudo. Gente, como é que vai ser essa geração no futuro, hein, cara? Então, na verdade, Será isso não vai durar. Você sabe que geração... Não vai durar, ou a indústria farmacêutica vai cada vez mais trabalhar em cima disso e vai trazendo mais medicamentos, mais tecnologia? É o que tem hoje, né? Tá Só que se acontecendo. você for Psicólogos ficando considerado, rico. só se você for considerar isso como normal, não vai ter gente para diagnosticar e a indústria farmacêutica operar sobre isso financeiramente. Perceba vai que ter- o costume da sociedade ele modela também. Porque o pessoal que fala, isso é como é que eles chamam? Big Industry, não. Big Pharma. Big Pharma. Eles chamam de Big Pharma, né? Que seria o complô das indústrias farmacêuticas que envolve, já ouvi elas falar. em desenvolver doença para que eles possam criar tratamento, né? Aquelas teorias conspiratórias. Mas, Sim. cara, é uma sociedade que determina o que é doença ou não. É verdade. É, exato. Se a sociedade Isso. está doente, ninguém está doente. Percebe? Fato. Aí, o que eu te falo? Eu te falo uma coisa que é muito interessante quando a gente olha isso. A gente tem que entender o que era uma geração. Por exemplo, eu e você, nós fomos crianças numa geração onde uma geração durava 25 a 30 anos. Ou seja, nós, eu e você, com 10 anos, a gente sentia a diferença do peso mais do que os nossos pais, né? Dos nossos tios mais velhos. Era o cara de 43, né? De 40 anos que tinha essa diferença da gente. Aquele tio chato, né? Nosso pai, sei lá, tinha 30, 35, né? E aquele tio chato lá, moleque, ai, eu não gosto do meu tio. Não, vamos lá na casa do seu tio. Puta que saco, aquele nosso tio de novo. Né? Então, essa diferença, quando a gente falava choque de geração, não era só uma questão de pensamento, era uma aparência. Por que hoje é mais difícil? Porque hoje estima-se que uma geração, Renato, ela tem virado, por causa da velocidade de informação, e esse é um dos grandes responsáveis, a cada 7 anos. Isso quer dizer que, por exemplo, já existe um choque de geração na minha casa. A Clara com 12 e a Duda com 18. Olha só. Que louco, cara. E a gente tem... E por que tá tão ruim, tá tão confuso e tem tanta violência no sentido de agressão? Porque, veja só, vamos pegar a partir da geração da Clara, tá? Da molecadinha que usa... que tem acesso digital. A Clara tem 11 anos, tem um telefone e acesso voando. digital. Voando e sabe mexer mais que eu. 11. Beleza. Qual que é a próxima geração? 18. E a próxima? 25. 3 gerações em 15 E a próxima? anos. 32. Nossa. Não, a gente tem 5 gerações. A minha e a sua, a galera de 39, a galera de 32, a galera de 25, a galera de 18 e a galera de 11. Tentando coexistir num mesmo espaço com valores, pensamentos, raciocínios diferentes entre eles. Experiências diferentes. Quando Então, criança. o que acontece? A gente tem essa falsa ideia que, entre aspas, a geração do mimimi é atual. Não, ela já foi. A gente já tem 2 gerações que já estão contestando isso e já estão fazendo diferente. Eu vou te dar um exemplo da Maria Clara. 5 horas da manhã eu acordo um dia, Maria Clara está acordada estudando matemática. Porque ela tem dificuldade em matemática e meu pai dá aula de matemática para ela. O que você está fazendo aí? Ela falou assim, papai, quando eu acordo mais cedo, além de eu ir mais acordada para aula e não sentir sono, eu já estudei, então eu consigo entender melhor o que a professora fala. Muzi, você me arrepiou. Eu falando não isso. ensinei isso para Clara, velho. Mas eu vou me arrepiar, sabe por quê? O meu filho vai fazer 10 anos agora e eu me surpreendi essa semana com ele. Ele chamando a atenção da Tati por uma questão de matemática.
Falou assim, mamãe, eu tenho reforço de matemática às 11. Porque ela ia no médico, mas eu tenho reforço de matemática às 11. Aí ela falou assim, então, filho, mas a gente não tem, então passa pras 9. E ele tava preocupado com a coisa. Puta, me arrepio igualzinho, cara. Ele falou, não, passa pras 9 porque eu preciso ir bem em matemática. Essa geração é uma Já é geração diferente. diferente de uma baita de uma responsabilidade. Caraca, velho. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que, bom, tem aquela velha